Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tributadas ao Senhor Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos sentados como estão abrissem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler apenas um versículo. Versículo 2. Cartas aos Hebreus, capítulo 12, apenas o versículo de número 2. Já está aí na tela, para quem não trouxe Bíblia. Assim está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele se chama Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos repetir a parte A deste versículo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Irmãos, hoje Deus me deu esse privilégio de estar aqui ministrando a palavra. E pela escala, se Deus assim permitir, próxima quarta-feira eu vou estar aqui de novo, se Deus assim permitir. Por isso, hoje eu vou dar uma introdução. E vou concluir, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Amém? Desde já eu peço as orações de vocês, para que Deus me use para a sua glória, para o seu louvor, e que nós sejamos agraciados. Se a gente parar um pouquinho para pensar, por que Deus nos recomenda que a gente não deve desviar o nosso olhar, mas que a gente deve olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente sabe, a gente conhece parte das Escrituras Sagradas, porque ninguém conhece tudo, mas a gente conhece parte. E dentre as coisas que a gente conhece, eu imagino que cada um de vocês lembram daquela passagem de Jesus, quando ele fala sobre o joio e o trigo. E Jesus diz que o trigo foi semeado por eles, e que veio o inimigo e semeou o joio. Com isso a gente aprende, a gente entende que nós estamos reunidos. A igreja do Senhor Jesus está reunida nos quatro cantos da terra. Em todos os lugares do mundo tem pessoas salvas, remidas, compradas pelo sangue de Jesus. Amém? Porém, nós precisamos entender. E o que eu vou dizer aqui nessa noite, eu penso que você sabe, mas talvez você não tenha escutado da maneira que eu vou mostrar nessa noite. A dimensão do que eu vou mostrar nessa noite é muito preocupante. Por quê? Porque enquanto nós, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, estivermos aqui na terra, nós seremos bombardeados por todos os lados, de todas as maneiras. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não pode, a gente não deve, em momento nenhum, tirar o olhar de Jesus. Isso significa fé, porque ninguém consegue ver Jesus. A gente olha por fé, e a gente precisa estar olhando firmemente para Ele. Amém? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? A gente sabe, a gente escuta e a gente tem essa informação, que o que mais se parece com a verdade é a mentira. O que mais se parece com a verdade é a mentira. Mas a mentira nunca será a verdade. A verdade será sempre a verdade. E às vezes, meia verdade também é mentira. Às vezes não, sempre meia verdade é mentira. Ou é verdade ou é mentira. Como Jesus nos alertou dizendo que o inimigo semeou o joio, a gente precisa ficar atento, porque existe a igreja verdadeira, e esta está em todos os lugares,
ela é formada por pessoas que invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. A gente vai ver isso, se Deus permitir, ainda hoje, se não na próxima quarta-feira, com grandes detalhes. Mas também existem aqueles que estão na igreja visível, que Deus nos adverte: se o povo de Deus, se os filhos de Deus, se os remidos e comprados no sangue de Jesus tomasse atenção a estes fatos que estão registrados, a essas advertências que estão registradas, com certeza muitas coisas a gente não iria sofrer. Preste atenção onde, com quem a igreja verdadeira do Senhor Jesus está envolvidos. Sim, não tem como. Enquanto a gente estiver aqui, estaremos envolvidos com esses personagens que Deus deixou a igreja de sobreaviso. Estamos reunidos, pregamos, falamos no Evangelho do Senhor Jesus. Mas é importante que a igreja saiba que existe outro Evangelho, que Deus já nos chamou a atenção, para que a gente tivesse estas informações. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 6 até o versículo 9, ele abre a atenção da igreja. E ele diz assim: admira-me, isto já naquele tempo, há 2000 anos atrás, aproximadamente. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No versículo 7 ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8 e 9, ele chama a nossa atenção de uma forma muito forte. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Necessitamos estar sempre atentos a estas advertências que o Senhor nos avisa. O Senhor diz para a igreja que dentro da igreja iria existir muitos falsos mestres. Olha o que é que Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu disse e vou repetir, hoje é apenas uma introdução. Diz Pedro: assim como, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo destruição. Olha o que é que eles vão fazer do povo de Deus. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E, movidos de avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Deus já deixou até a sentença, mas está revelado que dentro da igreja, no meio da igreja, misturado com a igreja, terão muitos falsos mestres. Hoje, quando eu digo hoje, nos nossos dias, vivendo a tecnologia que nós estamos vivendo, o que tem de mestres ensinando nas redes sociais não é brincadeira. A igreja precisa estar divertida. Olha o que é que o Senhor ainda nos diz:
que haverá entre nós falsos apóstolos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, está revelado. Não é surpresa, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Entre nós também terão falsos pastores. Na carta de Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, no versículo 12, Judas escreve: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desgarrados. No meio, envolvido com a igreja. Tudo isso são advertências que o Senhor nos fez. Entre nós, Jesus disse que iria surgir muitos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus deixou escrito para a igreja: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Igreja, a gente não pode tirar o olhar de Jesus. Jesus, ele nos adverte, usando o apóstolo Paulo, que entre nós iria existir falsos irmãos. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Segunda carta aos Coríntios 11, 26, diz o apóstolo Paulo: naquela época, Paulo dá um pequeno testemunho, ele dizendo: em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Paulo sofreu tudo isso naquela época, há 2000 anos atrás aproximadamente. E hoje? São advertências para a igreja. Também está falado, está revelado que iriam se pregar um outro Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, Paulo diz: se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que tem hoje, o que se fala, o que se prega, o que se diz hoje é muita coisa fora do contexto. E o Senhor nos adverte que iriam existir aqueles que adulteravam a palavra. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Paulo diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Deus também usa o apóstolo Paulo para dizer que existiriam aqueles que iriam mercadejar, vender, negociar a palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Também está escrito que dentro da igreja iriam existir aqueles que seriam inimigos de Cristo. Dentro da igreja, inimigos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Filipenses capítulo 3. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, sede imitadores meus,
Observai os que andam segundo o modelo que tendem nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará, no versículo 21, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Quando a gente para, diante destas afirmações, diante destas advertências, qual é a nossa atitude? É para ficar calado, espantado como vocês estão mesmo. Mas aqui está revelado que no meio da igreja teria outro evangelho, teria falsos mestres, teriam falsos apóstolos, teriam falsos pastores, teriam falsos profetas, teriam falsos irmãos, teriam outro Jesus. A palavra seria adulterada, outros iriam mercadejar a palavra, haveria falsos testemunhos e haveria os inimigos de Cristo. Estão entendendo agora? Porque o Senhor usou o autor dos Hebreus para dizer que a gente não deve tirar o olho de Jesus? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? A gente não pode fugir, a gente não pode sair do que está aqui na palavra do Senhor. A fé verdadeira, ela está alicerçada na palavra de Cristo. Jesus fez a oração sacerdotal que nós conhecemos. Lá no capítulo 17 do livro de João, Evangelho de João, no versículo 20, Jesus faz um pedido dentre a sua oração. E nesse pedido Jesus diz: Pai, eu te peço, não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Por isso, existe a necessidade da igreja conhecer a palavra. Existe a necessidade da igreja conhecer a palavra, para não ser enganado, porque as advertências são muitas. O inimigo lançou no meio, para misturar, para confundir, mostrando, plantando o joio, que é idêntico ao trigo. Se a gente olhar, se a gente observar tudo e todos, não temos diferenças. Nós somos iguais, não tem diferença, aparentemente. Porém, aquele que sabe, aquele que conhece, ele não será enganado. Ele não será enganado. E ele fez questão de deixar escrito algumas vezes: não vos enganeis, de Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Nessa noite, eu estou aqui como um porta-voz de Deus para divertir você, para que você fique atento. Para mim, todos nós que estamos aqui, somos salvos na pessoa de Jesus. Mas quem sabe, é Deus. Oração, só quem conhece, é Deus. E a salvação, ela está em dois lugares. Todos nós conhecemos. Veja como ele é fácil. Veja como é fácil a gente conhecer um dos lugares onde está a salvação. Quem aqui crê em Jesus como Senhor, como Salvador, dá uma glória bem forte a Ele. Glória a Deus. A boca. Mas a outra parte é aqui no coração. A boca, a gente pode falar. Todos podem falar. Mas o coração, só Ele. Só Ele. Só Ele é quem conhece. Romanos 10, 9 e 10 está escrito: se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Quando Deus usa o autor aos Hebreus para dizer que a gente deve olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, é porque se a gente for olhar para A, para B, para C, para D, a gente vai fazer um juízo precipitado. Por algum momento a gente pode olhar e achar que ele é joio. Por algum momento a gente pode olhar e achar que é trigo. Nós não temos esta capacidade. Não foi nos dado este poder. Não é? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 6, Paulo diz uma coisa muito interessante. Romanos 10, 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Nem quem descerá o abismo. Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Nós não temos capacidade de afirmar: você é, você não é. Você sobe, você desce. Nós não temos esta capacidade. Só Ele. Só Ele. Na parábola do joio e do trigo, os apóstolos chegaram, e Jesus narra a história, que chegaram os servos daquele senhor e disse: quer que a gente arranque o joio? Eu disse: não, calma. Não. Se vocês forem fazer isso, vocês podem arrancar trigo pensando que é joio. Vocês podem deixar joio pensando que é trigo. Deixe, no dia da colheita, aí o Senhor mandará seus anjos e Ele vai separar. Assim como a gente sabe, uns para a direita e outros para a esquerda. Está revelado. É só fazer parte de Vida Nova ou de qualquer outra igreja evangélica? Não, de forma nenhuma. Eu quero dizer para vocês algumas coisas, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse detalhe. O falso evangelho, ele promove sensações. O falso evangelho promove sensações. O verdadeiro evangelho promove transformações. O falso evangelho, ele aparece com emoções, mas o verdadeiro com transformações. Eu sei que você sabe, e eu vou só começar e vocês vão fazer um coro bem bonito. Se alguém está em Cristo, está vendo como vocês sabem? Está vendo? Está vendo? Estão ouvindo como nós sabemos? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo. Essa pergunta nunca pode sair de nossas mentes. Quem eu era? Quem eu sou? Quem eu era? Quem eu sou? O que eu fazia? O que eu faço? A gente vai perceber que existe uma grande diferença. Mas também quando a gente para e começa a pensar: eu sou o que Jesus quer que eu seja? Estou muito longe. Estou muito longe. O padrão é muito alto. Eu entendo que jamais chegarei lá, aqui na terra. Mas uma coisa eu entendo. Provérbios 4,18 diz. Provérbios 4,18 afirma que o justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já deve ter tido a experiência de ver o dia amanhecendo. E ele vai clareando, 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 clareando. E de repente, está tudo claro. É assim que deve ser a vida do salvo. É assim que deve ser a vida do remido, do comprado no sangue de Jesus. Melhorando, 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 melhorando para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? É assim que deve ser a vida do salvo. É como diz o apóstolo Paulo: brilhando, 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 cada vez mais. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
Jesus. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é quem nós devemos imitar. É ele que disse de alto e bom som: aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu ou qualquer outro pastor deve ensinar o que Jesus ensinou. Amém? Não chegar e dizer: eu sou exemplo, eu sou modelo. O único que eu conheço que teve essa ousadia foi o apóstolo Paulo. E ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O autor dos Hebreus nos chama a atenção para que a gente olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas tem como saber quem faz parte da igreja verdadeira? Essa pergunta é muito séria. Eu não estou aqui e nem serei idiota a ponto de dizer você é, você não é. Não. Eu vou mostrar algumas coisas e você tire as conclusões. O que eu vou mostrar é o que a palavra me revela, é o que a palavra nos revela, e você tire suas conclusões. Espero que quando a gente chegar diante do Senhor, ninguém chegue e diga: eu não ouvi, eu nem sabia, eu não conhecia. Não. Aqui você vai ouvir, você vai saber, você vai conhecer. Preste atenção. A igreja verdadeira é aqueles que nasceram de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Quem disse isso foi Jesus. João 3, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Não precisa se esforçar para a gente entender o que Jesus disse, porque é muito claro. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Disse Jesus: respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava conversando com um mestre da lei, chamado Nicodemos, na ocasião. No versículo 4, Nicodemos lhe pergunta: como pode um homem velho, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus, versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí eu pergunto para todos que estão aqui, para você que está em casa: você já nasceu de novo? Não me responda. Essa resposta você tem que dar para você mesmo. Como é que você vai saber que nasceu de novo? Vou chegar lá. Eu disse que hoje seria uma introdução. Esse assunto ele é extenso, ele é muito vasto, ele é muito grande. A gente vai devagarinho, sem pressa. Preste atenção ao que Paulo nos revela. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Diz o apóstolo Paulo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Esse não é dele. Ou seja, este não faz parte da igreja. Só faz parte da igreja quem tem o Espírito de Cristo. Só é nascido de novo quem nasce da água e do Espírito.
Acredito que a igreja sabe. Mas possa ser que alguém não saiba. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, ele fez diversas promessas. Dentre estas promessas, lá no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 37, 38 e 39, Jesus diz as seguintes palavras: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que nele cresce, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Primeira coisa que se recebe quando se crê em Jesus é o Espírito Santo, porque isso é uma promessa feita por Jesus. É a primeira coisa que alguém recebe de Jesus quando ele invoca ele, é o Espírito Santo. Quer que eu repita? Põe na tela mais uma vez, João 7, 37. O texto não precisa de explicação, porque ele por si só se explica. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Estão lembrados dos fatos que aconteceram? Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou o terceiro dia, passou cerca de 40 dias com os apóstolos, subiu aos céus e deu-lhe uma ordem: não saiam de Jerusalém, fiquem até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. 10 dias depois, dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo para se cumprir o que Jesus havia dito. E daí para frente, o que é que vai acontecendo? Todo aquele que crê em Jesus é selado com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa que Jesus falou, que havia de receber o Espírito todo aquele que nele cresce. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É por isso que quem não tem o Espírito não faz parte da igreja. Todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foi selado. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o penhor, é a garantia que aquela pessoa pertence a Jesus, pertence à igreja. Olha o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A marca da igreja, a marca do cristão, a marca do salvo, a marca do remido não é externo. Embora ela apareça, ela se destaque externamente, mas esta marca é interna. Só quem sabe, só quem conhece é Deus. Só quem sabe é Ele, só quem conhece é Ele. Olha o que é que o Senhor nos diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19. O firme fundamento de Deus, olha o que está escrito. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Você pode repetir comigo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Você pertence ao Senhor? Amém? Qual é o recado do Senhor para nós? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo não procura mais viver segundo o mundo, procura viver segundo Jesus. É isso que Paulo diz: não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, ela tem esta marca. Os remidos, os comprados, têm esta marca. A marca de Deus, a marca interna, o selo do Espírito Santo. Isso faz parte da igreja. E a igreja precisa ter esta informação, ter esta convicção, ter esta fé. Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Onde? Em nosso coração. Amém? A igreja está selada, a igreja está penhorada, a igreja está marcada. E não é com marcas externas, é com marca interna, é no interior, é no coração, é lá dentro do homem interior. Esta obra é Ele. Esta marca é dele. Ele sabe quem é dele, ele conhece. Embora a igreja esteja aqui na terra, com todos reunidos, mas entre eles a gente viu, e eu vou repetir para chamar a sua atenção: existem aqueles que estão pregando outro evangelho, existem os falsos mestres, existem os falsos apóstolos, existem os falsos pastores, existem os falsos profetas, existem os falsos irmãos, existe outro Jesus, existem os que adulteram a palavra, existem os que mercadejam a palavra, existem os falsos testemunhos, existem os inimigos de Cristo. Tudo misturado. Humanamente falando, ninguém sabe quem é nada. Tem um pastor que ele já dormiu no Senhor, que ele dizia as seguintes palavras: quer conhecer alguém? É preciso comer com ele um saco de sal. Quer conhecer alguém? É preciso comer com ele um saco de sal. Leva tempo? A gente se conhece aqui na igreja. A maioria não sabe nem os irmãos, nem o nome dos irmãos. A gente tem esse defeito. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. E a gente não sabe nem o nome dos irmãos. Não todos. Aqueles mais próximos, a gente sabe. Mas a maioria a gente não sabe. E dependendo da dimensão da igreja, aí é que a coisa se complica mais ainda. Eu estou aqui desde que fundou essa igreja. Mas eu tenho certeza que o que eu vou perguntar aqui, uma boa parte de vocês não sabem. Quem sabe onde eu moro? Meu Deus do céu, nunca foram na minha casa. Jesus Cristo. Irmãos, vocês nunca foram visitar o pastor de vocês. Só quero que o pastor vá na casa de vocês. Está vendo aí? Como é que a gente pode criar um laço de amizade? Como é que vocês podem me conhecer? Vocês só me conhecem na igreja? Como é que eu posso conhecer vocês? Se eu não chego na casa de vocês na hora do almoço. A gente só se conhece na igreja praticamente. E na igreja a gente sabe. Como eu digo diversas vezes, se houver um concurso de santidade, empate técnico, todo mundo é santo na igreja. Mas a gente é apenas o que nós somos aqui na igreja? Deveríamos ser, mas será que lá fora nós somos? Cada um sabe, cada um conhece. Agora Deus sabe quem é de fato participantes da igreja dele. Amém? E isto é muito sério, viu? Isto é muito sério. O Senhor continua. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 22, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem Jesus ama. Não tem como. Olha,
Porque quem deu o amor foi Deus. Não tem como. Eu sei que o amor está revelado por Jesus, que no fim dos tempos iria esfriar de muitos, mas não de todos. Ele disse, no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará, mas não são todos. Agora, quem faz parte da igreja, Jesus lhe deu o amor. Jesus deu. Olha aí o que está escrito. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado onde? Em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vocês vão perceber alguns detalhes que eu vou falar só, como a gente pode saber quem é que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Olha o que é que acontece. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Existe o Espírito do mundo e existe o Espírito de Deus. Quem é da igreja recebeu o Espírito de quem? De Deus. É por isso que não tem mais ambiente no mundo. Nós que estamos aqui, nós que fazemos parte da igreja, eu estou falando para quem faz parte da igreja, tenta chegar no carnaval e fica lá no meio deles, tenta. Não tem ambiente. Não tem ambiente, você vai ficar, não tem como. Você vai querer sair, você vai querer correr, você vai dizer, isso aqui não dá para mim, isso não me serve. Porque você não tem mais o espírito do mundo, você tem agora o Espírito de Deus. E o Senhor continua nos revelando na sua palavra coisas que a gente pode fazer e que talvez a gente faça constantemente. Efésios 4:30. Oh, Jesus. É uma recomendação, mas será que a gente observa essa recomendação? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Sabia que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Quando a gente procura andar segundo a carne, quando a gente procura andar segundo a vontade do mundo, quando a gente procura andar segundo os prazeres do mundo, a gente entristece o Espírito Santo. Será que você não sabe? Meu Deus, se você não sabe nessa noite, fique sabendo, o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Não é do mundo não, é da igreja, é dos que pertencem a Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 5, está escrito que o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? A igreja, os que fazem parte da igreja têm a marca de Cristo, têm o Espírito Santo. É por isso que as coisas que Ele procura fazer são diferentes para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 24. 1 João capítulo 3, versículo 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós. Como é que a gente conhece? Responda, igreja. Como é que a gente sabe que Ele permanece em nós? Pelo Espírito que nos deu. Amém? Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, o outro Consolador, que estará com vocês todos os dias. Vocês não estão sós, vocês estão selados, marcados, penhorados. A igreja do Senhor Jesus tem esta marca. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Esse assunto é muito vasto, irmãos. É por isso que eu disse que hoje seria só uma introdução. Diz o apóstolo Paulo: guarda o bom depósito, mediante o quê? O Espírito Santo que está onde?
que habita em nós. Em nós que fazemos parte da igreja, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Paulo diz, Paulo revela, Paulo fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia! É por isso que Deus revela através de Jesus que o Pai procura aqueles que o adorem em verdade. Só pode adorar em espírito quem tem o Espírito. Quem não tem, não pode. Por mais que se esforce, não tem como, porque não tem o Espírito. Agora a igreja, os que são comprados, remidos pelo sangue de Jesus, estes têm a marca de Deus, a marca de Cristo, o Espírito Santo. Amém? E se alguém tem dúvidas, chegou agora um texto que é muito forte. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Eita Jesus, esse é maravilhoso. Igreja, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quem pertence a Deus foi comprado e foi tirado do mercado, não está mais à venda, porque não existe nada que possa pagar ou suplantar o valor do sangue de Jesus. Deus comprou e tirou do mercado. É por isso que ele diz que nós somos agora sagrados, somos santuário de Deus. Saiba, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está aqui porque nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus. Deus habita em homens e mulheres que foram compradas pelo sangue de Jesus. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, igreja, enquanto os salvos estiverem aqui neste mundo, tem que ter essas informações, tipo 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vou parar aqui, segura um minutinho aí, por favor. Outro dia um jovem me perguntou: pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu digo: pode, meu irmão. De quem é um corpo? Isso é meu. Eu digo: faça o que você quiser. Aquele que é de Jesus, o corpo não é mais dele, é de Deus. Pergunta ao dono se você pode fazer, não é a mim. Se alguém gosta de pintar as paredes, tem que chegar numa casa e tem um muro e perguntar: eu posso fazer aqui uma pintura? Se o dono da casa permitir, ele faz. Se ele não fizer, ele está fazendo uma transgressão. Então, se você é dono do seu corpo, faça dele o que você quiser. Agora, se seu corpo não pertence a você e você quer fazer nele alguma marca, pergunta o dono dele. Não estou dizendo que você não pode, não estou dizendo que você não deve. Isso é você, meu querido. Eu vou repetir para os que fazem parte da igreja: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Tem dúvida? Versículo 20: porque foste comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Eu posso e você pode fazer o que você quiser do seu corpo, problema seu. Agora, quem pertence a Jesus tem a marca. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha o versículo 18. Todo pecado, preste atenção, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por quê? Por quê? Porque o corpo do salvo, o corpo do remido, olha para que é. Versículo 15. Olha para que é o corpo do salvo, o corpo do remido. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria os membros de meretriz?
Absolutamente não. O corpo do salvo, o corpo do remido, foi comprado. Amém? Foi comprado. E ele sabe disso porque ele tem a marca. Ele tem o selo. Isto, o Espírito Santo é quem testifica. Estou chegando no fim da tradução, viu? Romanos 8, versículo 14. Preste atenção, por favor. Olha, isso o Espírito Santo testifica com a pessoa. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, como é que ele anda? Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O Espírito testifica com o espírito do homem que ele pertence a Jesus. Amém? A igreja do Senhor Jesus tem esta marca. Para ninguém se exaltar, para ninguém se engrandecer e achar que é o tal, Paulo diz em Tito 3,5: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quê? Do Espírito Santo. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Diz o apóstolo Paulo: abstende-vos de toda forma do mal. A gente deve fugir de toda forma do mal, a gente deve procurar fugir, porque agora a gente pertence a Deus, pertence ao Senhor, agora a gente é do Senhor. A igreja verdadeira tem a marca de Cristo, tem a marca do Espírito, tem o selo. 1 João 2,20. 1 João 2,20. Igreja, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Essa unção quem dá é o Senhor, é o selo, é o batismo do Espírito Santo, é a presença, é o selo. Amém? Se porventura, eu não sei se tem alguém, mas Deus é quem sabe, Deus é quem conhece. Eu mostrei aqui para você uma sequência de textos que nos mostra que aqueles que pertencem ao Senhor têm a marca, têm o selo do Espírito Santo na sua vida. Lucas capítulo de número 11, versículo 13, Jesus fala, Jesus ensina para a igreja, para quem quer. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. De repente tem alguém, mas pastor, eu estou com dúvida, eu não tenho certeza. Peça a Deus se você tem dúvida. Porque quem pode transformar nossas vidas é o Espírito Santo, não somos nós. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa força. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Sozinho a gente não vai chegar lá. Sozinho a gente não tem a menor possibilidade. Jesus disse: sem mim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos. Quem está em mim, o Pai limpa para dar mais fruta ainda. Quem não está em mim, o Pai corta. Amém? Como saber se faz parte da igreja verdadeira? Próxima quarta-feira. Como saber
eu mostrei aqui o que o Espírito faz. Agora eu vou mostrar agora, próxima quarta, a consequência, a atitude de cada um daqueles que têm o Espírito na sua vida, daqueles que são comprados, daqueles que fazem parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Não esqueça, o evangelho verdadeiro, ele promove, o verdadeiro, ele promove transformações. O falso evangelho, ele promove sensações. Tem pessoas que vivem de sensações, de emoções. O evangelho verdadeiro, ele transforma. Ele transforma. Faça uma retrospectiva na vida das pessoas. Quem era Paulo? Quem era Pedro? Faça uma retrospectiva nas vidas dos personagens antes do evangelho e depois do evangelho. E depois questione você mesmo: quem eu era, quem eu sou. Jesus, estou bem melhor. Jesus, se eu não tiver, tenha misericórdia de mim. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar, não fará parte, não faz parte. Quem disse foi a maior autoridade, Jesus Cristo. Amém?